Olá para você que está aí nos assistindo, eu sou a Samantha e esse é o nosso diário de produção. Eu tô aqui com o John hoje, que vai falar um pouquinho sobre o TCC dele. O John agora que está formado em jornalismo. O nome do TCC do John é Entre Lonas, que conta a história das pessoas que vivem numa ocupação em São Paulo. John, você fez seu TCC com a Elaine, a Fernanda, o Lucas e o Anderson. Certo? E como vocês decidiram quando vocês decidiram abordar esse tema? Como chegaram até vamos falar sobre ocupação, que não é um assunto, acho que muito englobado pelos alunos, né? Acho que as pessoas não pensam muito assim, vamos falar da ocupação. A gente queria fazer um tema social, né? Uhum. E estava ali num momento de discussão sobre o TCC no sexto semestre. E aí estava muito em voga esse negócio de ocupações na cidade de São Paulo, muito no centro também. Essa que a gente fez é no extremo sul, mas tinha muita ocupação no centro de São Paulo. Isso tinha notícias recorrentes disso. E aí a gente começou a pesquisar e veio a ideia de fazer sobre ocupações urbanas. A ideia primeiro era sobre ocupações urbanas na cidade de São Paulo. Depois a gente foi recortando e chegou nessa do extremo sul, que é uma das maiores de São Paulo. Entendi. E por que o formato documentário, não um livro-reportagem ou uma série de reportagem? O documentário, a gente discutiu, né? Muita gente queria, no grupo, eram 5 pessoas, queria fazer livro-reportagem. Só que o documentário ele é mais contundente, né? Porque ele é visual, ele tem fala e é claro, tem que trabalhar aquela nuance entre o sensacionalismo e a contundência visual, mas ele acaba sendo mais contundente, não que o livro não seja, mas como hoje a gente é uma geração muito visual, o documentário ele é mais imediato também, então a gente optou pelo documentário por isso. E como foi para vocês o acesso a essa ocupação? Foi fácil, a gente entrou em contato com a coordenadora estadual do MST, que é a MTST, que é a Jussara Basso, via e-mail, aí ela deu um telefone de contato e aí a gente foi ligando, a gente foi indo lá. O Wanderson, ele mora lá perto, né? Então ele ia lá, às vezes, fazer um intermédio. E ele conhecia muita gente dali também, porque ele trabalha por ali, então foi tranquilo nesse sentido, não teve nenhum empecilho, não. Com as pessoas também, que eu vi que tem bastante gente que fala no documentário. Foi muito difícil achar alguém para falar? O pessoal é meio assim, mais fechado ou não? Foi tranquilo? Não, lá dentro não. Lá dentro todo mundo é bem solícito, bem dado, assim. Até porque tem uma cultura de outras mídias irem lá dentro e fazer entrevista. Eu lembro que eles falavam isso, a gente já fez entrevista aqui, não sei com quem. Eles eram bem solícitos, assim, em gravar, não tinha nenhum problema, não. Um ou outro, assim, que você via que ele se esquivava, mas não de modo direto. Sim, ele na hora que talvez houvesse a oportunidade de abordar, a pessoa meio que saía, sabe? E eu vi que o documentário ele é mais voltado para a experiência das mães que vivem lá com os filhos, né? Uhum. Como que foi para vocês? Foi muito forte esse que causa um impacto na gente, né? De saber que tem as mães lá com os filhos, que às vezes eles passam por algumas privações. Eu vi que tem gente que não tem nem banheiro. Como foi para vocês abordar isso de uma forma que eu acho que pareceu bem... como eu posso falar? Não tão agressiva, assim. Eu acho que não ficou agressivo, ficou bem mais tranquilo, assim, não ficou tão forte, sabe? Como foi para vocês conseguir fazer isso? Porque é um assunto forte, né? Um assunto... O Rovilson, que foi um dos participantes da banca final, ele falou que é um tema exatamente isso, muito sério e poderia ficar um documentário muito sisudo, né? Só que ficou muito sensível, assim, não teve essa coisa de pedante. Uhum. A gente queria fazer um tema, como eu disse, social e voltado para a mulher, né? A gente pensou em fazer sobre violência doméstica, estupro, só que eram temas muito pesados e que talvez não teriam uma acessibilidade com a fonte, né? Porque são traumas que nem todo mundo quer relembrar. E aí a gente, dentro da ocupação, depois que a gente já tinha traçado essa coisa, vamos fazer sobre ocupação, aí a gente pensou, vamos mostrar só a vida das mães, né? Porque a gente sabe que
ser mãe é difícil, seja dentro ou fora da ocupação. Numa ocupação que tem menos acesso a muita coisa, realmente era um lugar ruim de morar, tanto em coisas simples, porque a criançada está correndo, ali é um terreno irregular, tem lama e chove, então o moleque às vezes se machuca, quebra o braço por uma brincadeira de pega-pega, por exemplo. É algo rotineiro, assim, bem banal, né? E é diferente de você morar num condomínio que tem escada, tudo asfaltado, bonitinho. E tem essas outras coisas que são mais banais ainda e que eles também não têm, tipo banheiro com água quente, não era todo mundo que tinha acesso, era uma coisa mais coletiva. A cozinha também, tem as cozinhas coletivas, onde todo mundo ia e fazia sua comida. Então a gente queria trabalhar mais com esse foco nas mães mesmo e nas crianças, né? As crianças talvez a gente não pôde mostrar muito por causa de empecilhos mais jurídicos mesmo, burocráticos, né? Que quando é de menor você não pode ficar mostrando assim a torta direita. Mas aparece bastante. Aparece. A gente tentou ainda assim não mostrar muito, mas aparece bastante sim. Quando é uma coisa mais geral, a molecada correndo, jogando bola, aparece. E tem documentário também. Mas a gente queria trabalhar mais com as mães falando tal, sobre essa dificuldade de ser mãe ali. E vocês notaram uma doutrinação por parte do MTST? Teve, sim, notamos. Não tem como não ter doutrinação, né? É um negócio ideológico, então consequentemente vai ter uma doutrinação. É que algumas pessoas conseguem filtrar melhor, outras não, né? Mas tem sim uma doutrinação, você vê que todo mundo só fala bem da coisa, não há um ponto negativo. A gente tentou falar com vizinhos, a gente só conseguiu falar com um vizinho e teve um outro que ele não quis falar, ele ficou receoso de falar, aí a gente falou, não, a gente altera a sua voz, coloca quadrados no rosto, mesmo assim ele não quis falar. Ele ficou receoso, enfim, mas ele tinha coisas ruins para falar, deu para notar. Mas eram vizinhos? Era o vizinho, morava de frente com a ocupação. Mas o pessoal lá de dentro você não vê falar mal. E tinha vezes também que você via que na hora que eles iam soltar alguma coisa, eles hesitavam antes. Bom, vamos assistir aí então o Entre Lonas, TCC aqui do John, e a gente já volta com mais perguntas. Eu falo com eles, hoje eu estou desempregada, eu não tive oportunidade para estudar. Mas hoje eu dou essa oportunidade para vocês estudarem, entendeu? Para que vocês tenham um futuro melhor que o meu. Perguntaram se a gente ia continuar morando nas lonas, né? Eles perguntaram. No começo foi difícil, né? Sem medo realmente. Mas hoje não, hoje eles já andam por aqui, andam de bicicleta, solta pipa, joga bola. Aqui é o G27 Eu fiquei sabendo da ocupação por um pastor, que eu estava na igreja, e o pastor foi e chamou meu esposo e falou assim, tá tendo uma invasão. Aí meu esposo perguntou para ele, onde que é? Aí ele falou assim, é ali perto do motel Cartier. Aí meu esposo falou assim, vamos lá, véia, porque a gente trata assim, eu chamo ele de véia e ele me chama de véia. Aí eu falei assim, amor, eu não vou não, que eu tenho medo dessas coisas. Aí ele falou assim, mas tá um monte de gente lá, vamos lá. Aí eu falei pro meu esposo assim, se for de Deus, amanhã eu vou lá. Quando foi num sábado,
chegaram e falaram, invadiram um terreno, vamos lá, entendeu? De repente consegue um pedacinho de terra pra gente. Eu conversei com meu esposo e ele, no primeiro momento, não. Eu falei, não, eu quero ir, eu quero tentar. E foi quando nós viemos. Eu não vou viver morando de aluguel para sempre. Então, a gente tem que conseguir pelo menos um teto para dar para os filhos, porque quando eu fechar meus olhos, eu e ela, eles têm um teto para morar. Aqui eu cheguei através do meu tio, ele estava vindo do serviço, né? E ele passou e ele estava olhando o povo aqui dentro. Aí ele conversou comigo no dia seguinte, falou, tá tendo uma ocupação tal, tá tendo uma invasão, né, tal. Aí ele me trouxe, aí eu peguei, olhei assim, aí conversamos, aí a gente conseguimos um lugar. E até hoje nós estamos aqui, né? Cheguei aqui até então, não sabia como funcionava a organização do MTST. Marquei um pedaço de terra, o equivalente para fazer 2 cômodos. E foi quando a organização do MTST chegou e falou que não era daquela forma que funcionava. Essa é uma ocupação de 1 ano e 5 meses. Nós começamos aqui no dia 29 de novembro. Esse formato de lonas e bambu, na verdade, essa é uma ocupação simbólica. Não tem um movimento sentido de transformar isso em uma favela, que as pessoas consolidem moradia da forma que está. Mas é mais para conquistar a área para moradia digna. Nesse momento, a gente já tem um projeto que deu entrada na Caixa Econômica Federal e também na CETESB. A pendência maior nesse momento é um laudo ambiental que a CETESB pediu para poder aprovar o projeto. A gente tem muita dificuldade para estar conseguindo vagas e as crianças cobram da gente querendo ir. Inclusive as escolas até ligam falando que vão acionar conselho e tudo, mas eles mesmos não dispõem as vagas para a gente. A dificuldade é que não tem endereço, não tem comprovante de residência. Às vezes a pessoa está lá fora, acha que aqui dentro, as que estão aqui dentro, morando aqui, não tem estudo. Tem, meus filhos estudam todos os dias. Os 2 estudam de manhã, os 2 pequenos estudam pela manhã. 5h30 da manhã estão acordando para ir para a escola. À tarde, o mais velho estuda, não falta. Tem o compromisso com a escola deles, que até o momento é que eu cobro deles, é o compromisso com a escola, com a educação deles. Aqui comigo moram 3 crianças, que é o Levi, a Célia e o Maico. A Célia tem 11 anos, o Maico tem 8 anos e o Levi tem 16. O Levi está fazendo um cursinho. E a Célia, de manhã, ela dorme e acorda, toma café e vai para a escola, entendeu? Então, assim, não tem muita coisa para fazer. Faz aqui mesmo, brincando. Os 2 menores. Se for preciso lutar, a gente vai lutar. Mas as vagas na escola vai ter que sair de qualquer jeito. A gente não tem como ficar com as crianças fora da escola, né? As diretoras falam que não tem vaga, a secretária vira as costas da gente falando sozinha. Aí depois liga pra gente cobrando porque as crianças estão fora da escola. Aqui nesse espaço, buscamos que todas as crianças tenham vagas em creche, vagas em escola, que as pessoas sejam atendidas pela UBS, mesmo não tendo endereço. A gente parte do princípio que a moradia é o princípio de tudo. Quando você não tem um endereço fixo, você não consegue emprego, você não consegue escola, você não consegue atendimento pelo SUS, enfim. A moradia é o princípio, buscamos o princípio e depois tudo aquilo que ele necessita para que as pessoas vivam dignamente. Meus filhos. Eles me ajudaram a sair catando bambu, eles me ajudaram a trazer a lona, eles ajudaram a fazer, ajudou assim pra tudo. A cavar buraco, foi eles que me ajudaram. Casado e trabalhando. Nunca saí do aluguel. 1 ano e 6 meses morando aqui dentro, lutando junto. Daqui 4 anos, eu vou poder entrar, que até lá eu já vou comprar meu carrinho velho. Nem que ele quebrar ali na porta do condomínio, o porteiro ajuda a empurrar. Mas eu vou entrar aqui, ó, com a minha família e lembrar. Tava num barraquinho de madeira, de lona, que muitos aí fora não deu valor. Quando nós chegamos não tinha energia, não tinha água. A gente ficava no escuro mesmo aqui. Não era permitido usar velas, a gente tinha que usar lanterna. Porque vela pode ocorrer um incêndio. Não tinha água também. A gente tinha que pegar água nas casas vizinhas ou então na mina que tem lá embaixo. Todos os dias, acordo logo cedo, 5, 6 horas da manhã, coloco água, entendeu? Para ela poder lavar a roupa, prato, tá com as crianças, arrumar eles para ele ir para a escola e eu saí atrás de emprego.
para poder manter a família. Vamos sair, mas não temos mais dinheiro. Os meus amigos todos estão procurando emprego. Voltamos a viver como há 10 anos atrás. E a cada hora que passa envelhecemos 10 semanas. Vamos lá, tudo bem. Eu só quero me divertir. Esquecer que essa noite tem um lugar legal pra ir. Já pegamos o alvo e a artilharia. Comparamos nossas vidas. Mesmo assim, Fernandinho. Por aí vai. Todos os meus filhos têm um problema sério de alergia. Alergia, a poeira, que aqui tem muita, né? A mofo, entendeu? Não pode ter tapete, eu tenho esse aqui, né? Esse carpete aqui por causa do barro. Então, assim, mas aí a gente usa aquele sprayzinho no nariz, faz tratamento, né? A gente não tem, assim, como diz a história, um lugar adequado. Adequado, digamos. A gente não tem um piso, não tem parede rebocada, não tem banheiro adequado. Diz a história, o banheiro é tudo improvisado. Na verdade, a gente não tem um lar digno que todo ser humano precisa ter para morar. A gente não tem e a gente tá precisando desse lar. Um negócio para urinar, né? É isso aí, tá cortado ali, ó, para urinar. Meus filhos urinar. Ali é uma pia. E fazer cocô, a gente se vira. Agora nós conseguimos também um chuveiro quente, que antes não tinha, a gente tinha que tomar banho esquentando água no fogão a lenha, que nós fizemos também no fogão a lenha, devido a estar com as crianças aqui. A gente tem um setor de autodefesa do movimento, né, que a gente forma trilha, que essa trilha coíbe muitas coisas no período da noite. A trilha roda a ocupação toda, fazendo mais especificamente a segurança da nossa ocupação. Ou eu começo meu voto, redução da maioridade penal. Não! É que eu não compreendi todo. Dou aula de História do Brasil, que é a matéria principal, central, que é para os alunos estudarem por Enem. Isso acontece também com as outras matérias de outros professores, que eles dão aulas que são preparatórias para o Enem, para o aluno ter um desenvolvimento no Enem. E tem aulas também, quando tem alguma aula vaga, a gente tenta fazer um debate de conscientização política com os alunos, para tanto eles ficarem informados na teoria das matérias do Enem, como também informação política, para eles terem um senso crítico em relacionado a alguns assuntos. Levanta, povo, cativeiro acabou. Levanta, povo, cativeiro acabou. Nossos diálogos com o poder público, todas as janelas de negociação, elas são abertas por intermédio de pressão. É povo na rua quem constrói esses espaços de diálogo com prefeitura, com governo, com o presidente. Até o MTST, eles tentam passar esse pensamento de esquerda. Porém, você pega uma pessoa desinformada e já joga outra informação com uma nova doutrina. Isso é um grande problema que a gente tem, que são crises ideológicas. Por exemplo, alguns alunos que não tiveram um meio acadêmico para estudar e conseguir informação nem que é esquerda e direita em si. Então eles seguem um senso comum, sabe? Tipo, o que o Datena fala na televisão sobre maioridade penal, fala, isso daí tá certo. Mas aqui o movimento ele tenta reverter isso para a esquerda, mas você põe uma doutrina sobre uma doutrina. Criar poder popular. Criar poder popular. Criar poder popular. Criar poder popular. Cadê a menina? Aqui, ó. Vem beber aqui, ó. Isso. Quando eu chego da escola eu vou direto brincar, depois eu venho, faço minha lição. Nós brincamos de bola, dominó. Tudo que der nós brinca. Ei, bota aqui. O que é isso? Toma a roupa, vai dar.
Na parte da manhã, quando eu saio para trabalhar, tem um pai de família que sai também para trabalhar e às vezes eu converso com ele, né? Aí um dia eu perguntei para ele por qual motivo, né, ele estava aí, né? Porque ele tem filho, tem tudo, tem 3 filhos. Ele falou, porque eu não tenho condições de pagar aluguel. Então eu tive que vir para cá com a minha família. Mesmo passando um monte de problema, hoje eu não tenho condições mais de pagar aluguel. Então a gente vê que é pessoas que precisam, né? Uma mulher falou que a gente não tinha nada para fazer. Ocupar terreno dos outros. Aí ela pegou e respondeu para a mulher que a gente tá aqui porque a gente precisa. Se a mulher precisasse, ela estaria aqui também. Ela falou isso porque ela não precisa. A gente que trabalha e ganha aquele salário, só conquista se for assim. Só se for para a rua mesmo. Se o povo realmente resolver ocupar o terreno que está ali abandonado, com certeza a gente vai conquistar, entendeu? Porque de outra forma não tem como a gente conquistar, comprar uma moradia. Não tem como. Nunca, nunca. Aqui não saio. 1 ano e meses, só se algo acontecer, né? Deus me levar, mas pelo contrário mesmo, não desisto. Aqui eu aprendi muita coisa. Na verdade, eu comecei aqui como estudante, hoje eu estou na faculdade. A gente tem uns 3 filhos, eu vou morrer lutando por eles para poder dar o melhor para eles. Eu já pensei em desistir porque é demorado, né? Cansa, tem muito ato, mas eu amo isso aqui. Isso aqui hoje é minha vida, sabe? Se eu não estiver aqui, eu não sou eu. Então, assim, quando eu estou aqui dentro, eu me sinto uma pessoa. Quando eu estou fora, até mesmo quando eu vou na rua fazer alguma coisa, eu já não me sinto bem, sabe? Eu amo isso aqui, não penso em sair. Muitas das vezes a gente pensa assim, mas vontade de sair é uma coisa, você querer sair é outra, entendeu? Eu sei que se eu sair daqui eu não vou ter minha moradia. E se eu ficar aqui, com certeza eu vou conquistá-la. Então, não. Como foi a rotina de vocês de gravação? Vocês tiveram que ir muitos dias lá? Como foi a rotina de vocês para gravar o trabalho? Não, todo mundo trabalhava na época, então a gente ia mais final de semana. Na época que eu fiquei de férias, acho que foi no meio do ano, um pouco depois, no segundo semestre de 2015, aí fui eu e esse amigo, o Wanderson, do grupo. Uhum. Fomos lá na semana e passamos uma noite lá, para ver como era na noite. Ele foi porque ele mora do lado, né? Mas assim, a gente foi mais finais de semana, essa é a única vez que a gente foi na semana. E tem uma diferença, quando a gente foi na semana, tinha reuniões, assim, coisas mais até um pouco burocráticas, assim. E no final de semana era um pouco mais leve, o pessoal nas cozinhas coletivas, trocando ideia, né, dando risada, era uma coisa mais leve. Tinha aulas também lá no final de semana. Bom, perdi o foco aqui, você perguntou como era a rotina, né, de gravação. Era isso, a gente ia no final de semana, porque todo mundo trabalhava, a gente foi uma vez na semana. Mas nunca houve muita dificuldade. Tinha dificuldade porque, assim, é longe, né, é no extremo sul. Como eu disse, só o Wanderson morava lá perto. Então tinha esse percurso, e aí a gente tinha que levar coisas da faculdade, câmera, microfone, essas coisas. Então tripé é pesadinho, então às vezes tinha que levar
da faculdade para lá, né, durante o transporte. Mas não foi nenhum problema, não. A gente se virou bem. Uhum. Nos viramos bem. Você falou que, já falou de algumas diferenças que o pessoal lá tem, por exemplo, a cozinha coletiva, o banheiro, que nem todos têm acesso, saneamento básico no geral, né? Você notou mais alguma diferença, por exemplo, da sua vida com a vida de quem mora lá? Por exemplo, transporte, saúde, até que eu vi que tem uma moça que fala que foi atrás para o pessoal da ocupação poder ir no médico sem ter um endereço. Então, você notou mais alguma coisa assim de diferente da nossa realidade? Porque é um pouco diferente do que a gente vive, né? Falta muita coisa ali, né? Você vê que falta bastante coisa. Essa coisa do transporte é pesada para eles. Pessoal que mora longe. Primeiro porque é longe do centro, e a maioria da oferta de emprego na cidade de São Paulo, no centro de São Paulo. Então todo mundo que já mora numa região mais periférica, independentemente de norte ou sul, já sofre com isso. E ali já é quase Itapecerica já, então é bem longe assim. E falta um pouco de transporte ali. Essa coisa de... Eles tinham meio que um acordo com os postos de saúde da região para poder levar pelo menos as crianças e vacinar, e as mulheres que precisassem, né? Que, sei lá, tá com algum problema ginecológico ou tá grávida, né? Eles tinham esses acordos com os postos. E escola, pelo que eu vi, não tinha tanto problema. Tinha bastante escola perto. A gente até acompanhou um pai com os filhos até a escola. Era uma caminhadinha de meia hora, tinha umas subidas, era um pouco cansativa, mas tem uma certa acessibilidade. Rotineiramente falando, é ruim de se morar ali, porque assim, em períodos de chuva e frio, é tenso dormir, né? Como eu disse, a gente passou uma noite lá e é tenso. Tem inseto pra caramba, então assim, às vezes sai um escorpião do nada, porque tem muito mato, e essas coisas que, apesar de ser banais, aliás, por serem banais, às vezes a gente não consegue mensurar muito bem, né? Porque às vezes sai uma cobra e pica uma criança, né? Você não imagina que tem cobra em São Paulo, mas num lugar cheio de mato, você vai desconfiar que não tem? Você desconfia que tem, na verdade, né? Então essas coisas assim, tem essas dificuldades rotineiras, né? De dormir, de viver, de às vezes chover e você não conseguir caminhar no lugar por onde você tem que passar para ir até a tua casa. São barracos de lona e de madeira, então era tenso. Provavelmente, eu não passei lá durante nenhuma tempestade, mas provavelmente deve ser muito tenso em chuvas muito fortes e essas coisas. E você notou, você falou que ninguém fala assim muito mal do MTST, né? As pessoas procuram até se abster, né, disso. Mas você sentiu por parte de alguém, ou alguém até falou que tipo tem vontade de trabalhar, de sair de lá, da ocupação? Tem pessoas que já saíram de lá, que vocês têm conhecimento, alguma coisa assim, que conseguiu, tipo, não sei, um emprego e uma casa melhor, talvez? Não, que eu conheço que saiu de lá, não. Eu sei de pessoas que foram expulsas da ocupação porque ou porque brigaram, ou porque tinham alguma coisa criminal, né? Às vezes, não sei, roubou, matou, enfim, algum problema com a justiça. Mas de ser expulso, não, né? Geralmente o pessoal ficava ali, tinha gente que alternava na semana, né? Deixava os filhos com um parente e ficava no barraco durante a semana. E aí, no final de semana, buscava os filhos, ficava com os filhos na ocupação. Mas de sair de lá, ou sequer ter vontade de sair, ninguém nunca falou nada. É porque eu acho que também, como eu disse, seria difícil alguém falar isso, né? E vocês tiveram alguma outra dificuldade, a não ser as caminhadas que você falou que tiveram algumas, levar os equipamentos? Teve alguma outra dificuldade que vocês tiveram para tratar desse tema, fazer o documentário? Não, acho que dificuldade em geral, que eu me lembre mais uma, não. Também faz 2 anos, então os detalhes eu não vou lembrar. E a banca de vocês, como foi?
foi bem tensa, né, obviamente. Mas a nota era o esperado? Foi um 10. Eu esperava um 9, assim, eu não achei que ia ser um 10. Eu achei que tá bom, mas também não tá tão bom assim. Aí, no final foi um 10, ficou aquela tensão, assim. Foi legal. E o relacionamento de vocês, do grupo? Depois? Depois, Ou durante? Foi sossegado. Teve menos brigas do que do que esperávamos. Teve umas discussões básicas, mas não tem como não ter, cara. Na hora de fazer roteiro, nossa, o roteiro é muito, muito desgastante intelectualmente. E ainda mais em 5 mãos, você sentar e um não concorda, vamos ter narrador, não vai ter narrador. Vamos pôr isso, não vamos pôr isso. Essa passagem ficou legal. Enfim, esses choques que tem, né, no decorrer da produção, eles desgastam bastante. Não a relação em si, mas intelectualmente, cansa muito. Mas a relação teve alguns choques, mas nada assim de hoje em dia ninguém se falar. Então vocês têm hoje em dia uma relação, vocês se falam ainda? A gente não se fala porque o tempo dispersa as pessoas, mas se a gente se encontrar na rua, a gente vai, tudo bem, provavelmente vai ter aquela empatia que sempre teve quando éramos amigos durante a faculdade. Quem eu falo mais hoje é a Fernanda. A Fernanda Leles, eu converso com ela bastante, ela está na Argentina, mas a gente conversa bastante. Mas o restante, assim, eu não falo muito não, mas tenho certeza que se eu encontrar pela rua, a gente vai sentar para conversar e tomar alguma coisa.